conhecimentos básicos de um social media são... Primeiro de todos, algoritmo das redes sociais. E por que o algoritmo das redes sociais é um dos conhecimentos básicos de um social media? Vamos lá. Para prestar atenção aqui em mim. Imagine só que você vai ser um dentista. Digamos que você vai estudar odontologia e você quer se tornar dentista. Como você seria dentista sem saber a anatomia da boca humana? Quantos dentes tem? Quais são os nomes dos dentes? Você já imaginou isso? É impossível. Cara, tipo assim, como é que eu vou ser um dentista sem entender como é uma boca humana? Não faz o menor sentido. É igual ser um social media e não saber como funciona o algoritmo das redes sociais. Não faz o menor sentido. Tem muita gente que não sabe o básico, tá ligado? Tipo assim, eu não sei o básico, não sei como funciona o algoritmo do TikTok, Walter. Se você não sabe como funciona o algoritmo do TikTok, infelizmente você ainda não pode se chamar de social media. Ah, mas eu já trabalho. Não, você é um postador, alguma coisa nesse sentido. E calma, eu não estou tentando te ridicularizar ou te diminuir. Só estou te mostrando o que você tem que aprender, o que você tem que estudar e como você tem que estudar. Então, a primeira coisa que você precisa saber é como funcionam os algoritmos das redes sociais. Como é que você vai trabalhar com uma coisa que você não sabe o mecanismo, que você não sabe como funciona, tá? Então, esse é o primeiro ponto, conhecimento base, algoritmo das redes sociais. Saiba que o Instagram tem até mais de um algoritmo. Ele tem um algoritmo para o Reels, um algoritmo para os Stories, para o feed, para explorar. Então, ele tem mais de um algoritmo. O TikTok tem outro algoritmo, o YouTube outro algoritmo, o LinkedIn outro algoritmo, e a gente trabalha com rede social. A gente não trabalha com Instagram só. Se amanhã o Instagram deixar de existir, a profissão social media acaba? Óbvio que não. Você pode fechar contrato só para gestão de TikTok hoje em dia. Tem muita gente que fecha contratos assim. Eu mesmo tenho contratos onde eu faço gestão só de Twitter e monitoramento. Então não tem nada a ver de Instagram, tá? Se você é só um postador no Instagram, se você só sabe mexer com o Instagram, fica comigo que você tem que aprender muita coisa ainda. Segunda coisa, mecanismo das redes sociais. Como assim mecanismo, Walter? Como que faz uma postagem no YouTube? Quem aqui não sabe como faz postagem no YouTube? Walter, não sei nem como é que posta no YouTube. Sabe por que você não sabe? Porque você ainda não se interessou em entender como é que funciona. Você não criou as redes sociais para fazer teste, você ainda não fez a coisa acontecer. E aí você não sabe como que funciona, por exemplo, o mecanismo da rede social. Como é que você faz um post? Ah, Walter, não sei. Quais são as principais técnicas na hora de postar? Vocês acreditam, por exemplo, na hora de subir um post no YouTube, a forma de postar, como você publica e as técnicas que você usa ajudam na entrega? Claro que ajuda. Então, se você não sabe nem como é que funciona o mecanismo da rede social, não vai adiantar. Por exemplo, no Instagram, você vai ter que trabalhar ali com hashtag, você vai ter que saber o horário de publicação, como aquecer a audiência antes de postar. No TikTok, a mesma coisa, você tem que saber um horário ideal de postagem, que tipo de forma mais ajuda a entregar lá no TikTok, qual o tempo de vídeo. Você vai ter que saber tudo isso, tá? YouTube é a mesma coisa, a thumb é super importante, como fazer SEO, quais são as extensões que eu tenho que ter instaladas no meu navegador para poder trabalhar melhor o YouTube. Então, tem todas essas questões, tá? Em torno do mecanismo da rede social. Então, cada rede social tem um mecanismo. Cada rede social tem um mecanismo. Então, se você não sabe como é que funciona o mecanismo da rede social, com certeza você vai se frustrar muito, velho. Você vai se ferrar. Outra habilidade e estudo que você tem que começar a fazer é sobre planejamento. E quando eu falo sobre planejamento, eu não estou nem falando tanto de um planejamento estratégico, eu estou falando de um planejamento de organização mesmo. Porque se você não se planejar direito, você não se organizar, você vai ser um social media fracassado. Social media desorganizado é social media fracassado. Eu sempre falo isso para vocês, por quê? Porque se você não tem a organização mínima de quais posts vão sair, qual é a rotina da rede social do seu cliente, como que você faz X ou Y postagens, qual a frequência, você não tem esse planejamento, acaba que o seu trabalho é simplesmente de chegar no Google, pegar uma frase, colocar numa arte, no Canva e soltar na rede social. Isso é trabalho de postador. Isso não é trabalho de um social media profissional, tá? Porque a falta de planejamento também vai fazer você não ser uma pessoa estratégica. E a segurança estratégica é o que vai acabar com esse teu medo. Sabe esse medo que você tem de fechar cliente? Esse medo de não saber entregar resultado? É porque você ainda não adquiriu o conhecimento estratégico suficiente, a segurança estratégica, tá? A segurança estratégica para fazer a coisa acontecer.
Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que existe um objetivo na rede social do seu cliente, existe um objetivo de negócio dele, que ele vira para você e fala, cara, meu objetivo de negócio é X. Aí tu pega esse objetivo de negócio e traz para as redes sociais dele. E isso é estratégia. É fazer com que a rede social dele caminhe para o objetivo que ele traçou, tá? Então você vai ter que estudar muito sobre estratégia. Você vai ter que estudar sobre copy para as redes sociais, como gerar, como fazer ali processo de persuasão, como gerar desejo, como fazer títulos impossíveis de serem ignorados, tudo isso. Você vai ter que aprender a fazer relatório de métricas para entregar relatório para o seu cliente. Se você não entrega relatório, infelizmente, você não consegue mostrar que você está trabalhando direito, tá? Você vai ter que aprender a trabalhar com criação e marketing de conteúdo. Se você não souber trabalhar com criação e marketing de conteúdo, seus conteúdos vão ser ruins. Você não vai conseguir colocar os objetivos de negócio do cliente dentro do conteúdo, na linha editorial, para fazer com que isso gere demanda para o cliente. E aí você, infelizmente, você não vai, sério mesmo, você não vai conseguir, enfim, trabalhar de um jeito legal, sabe? Tipo, enfim. Então, assim, a minha visão sobre marketing de conteúdo é que se você não sabe criar conteúdo com estratégia, absolutamente, velho, o máximo que vai acontecer com você, de verdade, assim mesmo, quer um conselho? O máximo que vai acontecer é você ficar entrando lá no Instagram do seu cliente, olhando nos concorrentes, copiando conteúdo e tirando totalmente a identidade e a personalidade da página do seu cliente. O máximo que vai acontecer com você é isso. E como aqui nós estamos para poder fugir disso, tá? Eu estou dando os conhecimentos base para vocês saberem como é ser um social media profissional. Gente, forte abraço, tamo junto, é nóis. E é só o começo, hein? Valeu!